Bom dia a todos. Hoje nessa aula de Sociologia nós iremos trabalhar sobre a Sociologia de Émile Durkheim. Émile Durkheim, ele era francês, com formação em Direito e Economia, e foi ele que sistematizou a disciplina de Sociologia. Nascido em Épinal, na França, em 1858, veio a falecer em Paris apenas em 1917. Deixou uma série de textos, uma série de artigos e livros completos que versavam sobre diferentes áreas da sociologia. Entre alguns se destacam da divisão do trabalho social, as regras do método sociológico, o suicídio e as formas elementares da vida religiosa. O Durkheim, isso uma coisa presente principalmente nas regras do método sociológico, diz respeito à questão do método para a sociologia, né? Então, embora o Comte é quem tenha criado o conceito de ciências sociais, que tenha criado a terminologia de ciências sociais e proposto uma ciência voltada especificamente para os estudos sociais, o Comte ele tinha muito como base a metodologia das ciências naturais, né, da biologia, da física, da química, e acreditava que essa metodologia ela seria a mais correta, né, a mais rígida para justamente ser aplicada para os estudos sociais. O Durkheim, embora ele herde muita coisa do Comte, ele tem uma discordância com relação ao Comte nesse sentido. Para ele, a sociologia, ou seja, o estudo da sociedade, ou o estudo das sociedades, deveria se orientar por um método próprio e não seguir os métodos de outras ciências, exatamente também para se consolidar como uma ciência à parte, como uma justificativa para a ciência à parte. Nesse sentido, o Durkheim, ele, em as regras do método sociológico, ele propõe a noção de fato social. E o que seria essa ideia do fato social? Para Durkheim, né, todos os indivíduos em uma sociedade, eles são coagidos culturalmente a seguir um certo comportamento, a seguir um certo padrão. Então, o fato social, ele diz respeito a essa coerção que a própria sociedade, com base em seus costumes, com base em suas tradições, realiza com relação aos seus indivíduos, né? Então, para se viver em uma sociedade, existem certos padrões que devem ser obedecidos por todos, o que garantiria, nesse sentido, uma coesão social, ou seja, impedir que a sociedade se fragmente por conta dos interesses particulares. E como o Durkheim ele caracteriza o fato social? Bem, segundo ele, o fato social ele tem três características: a exterioridade, a generalidade e a coercitividade. Exterioridade no sentido de que ela não depende do indivíduo. Então, o indivíduo, quando ele nasce numa sociedade, ele já está imerso em um panorama cultural, em um panorama social, no qual desde a infância ele deve ser ensinado a seguir esses padrões. Então, nesse sentido, a gente tem a socialização primária, né, que seria mais na esfera da família. A família, então, ensina não só a fala, né, ou a fazer determinados movimentos, né, a fazer determinadas coisas, como também ela que é responsável por transmitir tradições, por transmitir o comportamento ideal para a criança, né? Então, uma criança, quando ela nasce, a família acaba tendo a função de inicialmente adequá-la a viver em sociedade. Depois, na socialização secundária, né, nós temos a escola. A escola, daí, ela moldaria esses sujeitos para seguir um determinado padrão estatal ou nacional. Então, a partir desses tipos de socialização, o indivíduo, né, o indivíduo criança, ele seria, vamos dizer assim, moldado a
seguir as regras sociais. Então, a exterioridade diz respeito a isso, não depende do indivíduo. O indivíduo, quando nasce na sociedade, ele já é imposto a ele, desde o nascimento, uma série de padrões que ele deve obedecer. E esses padrões podem ficar ainda mais complexos, né? Porque, além, é claro, de você viver numa sociedade, você ter que respeitar os costumes e tradições dessa sociedade, também existem outras questões, né? Então, por exemplo, classe social, uma classe social, membros de uma classe social devem seguir um determinado comportamento, devem seguir um determinado padrão que não necessariamente corresponde aos membros de outra classe social. A gente tem também as questões de gênero nesse sentido, ou seja, o comportamento esperado da sociedade para os indivíduos do sexo masculino e os indivíduos do sexo feminino. Então, um exemplo que a gente pode ter é que até o começo do século XX, as roupas e o comportamento esperado para o homem e para a mulher eram extremamente delimitados, né? Eles eram muito bem delimitados. Em que sentido? Por exemplo, o homem ele deveria usar roupas como colete, paletó, né, camisa, calça, sapatos, né? Ele deveria sempre deixar o cabelo curto também. Ele deveria não demonstrar demais as suas emoções, deveria se mostrar sempre forte, se mostrar sempre ativo também, né? Tomar a iniciativa, enquanto da mulher já se esperava outros tipos de roupa, vestidos, né? Aquelas várias camadas de vestido, maquiagem, cabelo comprido também, além também de uma série de comportamentos, né? Principalmente a submissão e a maternidade. E aqueles que escapavam desses padrões eram vistos com estranheza, né? E nessa época em questão, até mesmo se o desvio, né? O comportamento divergente, ou seja, aquele comportamento que não é esperado e não é aceito pela sociedade, fosse muito amplo, ela poderia ser inclusive internada em um manicômio, em um hospício. Né? O caso, por exemplo, da questão da homossexualidade antigamente. Né? Então, o homossexual ele era um indivíduo do sexo masculino que, porventura, não se portaria como tal. Então, em muitos países, né, isso até a década de 70, 80 e até mesmo hoje em alguns lugares do mundo, era obrigada a internação e a castração química, né, ou seja, o uso de remédios extremamente fortes para diminuir a potência sexual, né, o que podia inclusive causar uma série de outros problemas, já que eram reguladores hormonais. Né? A gente tem inclusive o caso do Alan Turing, que foi um dos precursores da computação, né, que inclusive conseguiu decifrar a máquina Enigma da Alemanha nazista, né, dando muitas informações para os aliados vencerem a guerra, e que depois acabou sendo forçado a uma internação por conta da sua homossexualidade, até morrer em grande parte por conta do isolamento, né, mas também por conta do controle hormonal que ele foi obrigado a se submeter para não ir para a cadeia. Então, esse é o primeiro ponto do fato social, a exterioridade. O segundo ponto é a generalidade, ou seja, ele serve para todos. Então, o fato social ele não se aplica a um determinado indivíduo, ele se aplica a todos os indivíduos de um determinado grupo social, seja ele uma classe social, seja ele gênero, seja ele a sociedade mesmo como um todo, né? Já que existem regras morais que são aplicadas para todos também, independentemente da classe ou do gênero. Então, inclusive anteriormente eu havia comentado com vocês, né, um exemplo bem prático, que fato social não necessariamente é lei, né, não é necessariamente legislação. É muito mais profundo do que isso, né? Vamos dizer assim, é uma lei que a própria sociedade impõe, ela não precisa ser escrita, né? No caso, eu havia dado anteriormente o exemplo de que se eu chegasse num restaurante, e um restaurante fino, um restaurante chique, vamos dizer assim, e começasse a comer com as mãos, eu não estaria violando nenhuma lei. Eu não estaria violando nenhuma lei. Não existe nada no Código Penal ou na Constituição
que me impeça de comer com as mãos. No entanto, esse não seria o comportamento esperado no ambiente em questão. Isso causaria um estranhamento, as pessoas iriam comentar até que alguém, incomodado o suficiente, iria chamar um gerente para me expulsar desse restaurante. Em resumo, eu não violei nenhuma lei, eu não cometi nenhum crime. No entanto, eu me comportei de forma divergente. Eu me comportei de uma forma que não seria adequada aos padrões sociais. Então, a generalidade, então, nesse sentido, ela tem exatamente a função de padronizar a sociedade, de fazer todos seguirem as mesmas regras. Para quê? Porque se alguém destoa dessas regras, ele seria uma ameaça à coesão social. Pode até parecer cômico falar dessa forma, mas nesse sentido, eu comer com as mãos seria o embrião da destruição da sociedade, segundo Émile Durkheim. E o terceiro ponto é a coercitividade, né? A coerção. O fato social ele persiste por conta da coerção social, e não é apenas a coerção policial, isso nós devemos deixar claro. Não é apenas a coerção legal, mas a própria coerção que nós fazemos entre nós. Então, desde fofocas até mesmo uma violência simbólica, uma violência psicológica ou física, já seriam uma forma de coerção, uma forma de sancionar aquele que foge dos padrões sociais. Também com alguns de vocês eu havia comentado anteriormente, né? Por exemplo, quando uma mulher começa a reclamar do comportamento ou das roupas de outra, né? Ou seja, ela está reproduzindo o próprio discurso machista da qual ela é vítima, para sancionar uma outra mulher que não se comporta com o padrão social esperado. A mesma coisa vale para outros grupos, né? O grande problema, podemos dizer assim, da contemporaneidade é que o poder ele não é cefálico, né? Ele não é um poder centralizado, não é uma instituição de poder que determina a cultura, que determina os padrões morais. Ele está disperso e estruturado dentro de nós. Então, muitas vezes, sem perceber, nós coagimos os nossos semelhantes, e inclusive nós podemos levá-los ao isolamento, né? Aí a gente tem a questão da prática, por exemplo, do bullying, né? O que seria o bullying? O bullying seria exatamente isso, seria você sancionar aquele que tem um comportamento que não seria padronizado, né? Que não seria o comportamento esperado de uma determinada sociedade, né? Em termos durkheimianos, é claro que é muito mais complexo do que isso, né? Mas em termos durkheimianos seria mais ou menos isso, né? A pessoa que ela viola as regras sociais, ela pode ser sancionada, ela pode sofrer isolamento, ela pode ser estigmatizada. Aí é um conceito importante, estigma, né? Que vem do grego e significa marca, né? Seria, por exemplo, uma pessoa que é marcada socialmente, uma pessoa que é um pária, né? Uma pessoa que você não deve ter contato com ela, pois ela é impura, ela não segue as regras e ela pode, inclusive, levar outras pessoas a não seguir as regras, colocando em xeque toda a estrutura social. Então, esse é um ponto fundamental para entender a sociologia do Durkheim, a noção do fato social, né? Que é então externo, geral e coercivo, né? Ele é independente do indivíduo, então ele não depende do indivíduo. Nesse sentido, há muita crítica com relação a essa ideia, né? Então, uma antropóloga contemporânea, Sherry Ortner, ela já diz que não é bem assim que funciona, né? Que é certo que os indivíduos eles estão imersos numa estrutura social quando eles nascem, mas a própria ação individual, ela vai moldando essa estrutura, né? Por isso que os tempos mudam, né? Porque se a estrutura social fosse tão rígida e que não tivesse ação humana moldando e modificando ela, a sociedade não se alteraria, a sociedade não se transformaria, né? Então, a ação de diferentes indivíduos a longo prazo vai redefinindo essa estrutura social, mas isso não quer dizer que a ideia dos padrões seja desfeita. Pelo contrário, são novos padrões que acabam se estabelecendo, mas ainda assim são
padrões. Na sociedade atual, nós temos muito mais liberdade cultural do que há 50 ou há 60 anos, na questão das roupas, na questão do comportamento, na questão dos estilos musicais, nós temos muito mais liberdade, mas isso não quer dizer que não exista uma série de padrões no qual nós temos que nos conformar. Também, no caso da generalidade, aplicáveis a toda a sociedade, né? Então todo mundo tem que seguir essas regras, né? E que garante o funcionamento do todo, né? Segundo Durkheim, as sociedades só são coesas, elas só são unidas por conta dessas regras. E quando essas regras começam a falhar, o que acontece? Bem, isso é um termo que o Durkheim vai trabalhar muito mais na sua obra O Suicídio. O Suicídio é uma obra bastante conhecida, bastante popular de Durkheim e que marca também o conflito da sociologia com a psicanálise. Por quê? Na virada do século XIX para o XX, nós tivemos uma série de casos de suicídio na Europa Ocidental, principalmente entre jovens de entre 20 e 30 anos. A psicanálise, ela procurou explicar o suicídio a partir das suas teorias, né? A questão do Thanatos, né? A questão da pulsão mortal, da autodestruição do indivíduo, do mal-estar da civilização, né? São todos conceitos freudianos, podemos dizer assim, da psicanálise freudiana, que foi a primeira psicanálise, né? Depois o Jung, ele traz outras terminologias, outros conceitos, mas resumidamente do que se trata esse preceito? É assim, o Sigmund Freud, né, o psicanalista, fundador da psicanálise, ele afirmava que a mente humana ela é estruturada em 3 partes, que é o ego, o superego e o id. O id é o ser humano natural, é o ser humano além de todas as convenções sociais, é os nossos instintos. São todos os desejos que nós temos, mesmo aqueles que não são aceitos socialmente. O superego é a parte moralizante da nossa mente. Então, quer dizer, é a parte da nossa mente que é moldada pela sociedade com determinadas regras. E o ego é como eu me apresento para a sociedade. Então, quer dizer, o que eu sou, como eu me apresento, é o ego. E o ego, no caso, seria uma síntese desse superego, então, da parte moralizante que nos faz sentir culpa, e do id, que seria o instintivo, além de qualquer convenção, além de qualquer regra social, né? Um ser humano biológico, um ser humano natural mesmo, podemos dizer dessa maneira. A questão, né, uma coisa que o Freud desenvolve bastante em O Mal-Estar da Civilização, é que a civilização, ela nos obriga a civilização ela nos obriga a suspender uma série de nossos desejos para que nós possamos viver em sociedade. No entanto, o fato de nós termos esses desejos inconscientemente nos levam à culpa e ao trauma também. Então, o trauma, a culpa, os tiques nervosos, né, os problemas psiquiátricos que nós temos, eles seriam, de certa forma, decorrentes dessa culpa, né, do nosso id tentando quebrar as barreiras do superego, né, que seria a parte moralizante. E nesse sentido, né, os desejos, podemos dizer assim, eles seriam acionados muitas vezes por uma causa material, mas que teria impacto mental, impacto no inconsciente, a partir de 2 tipos de pulsões. Uma pulsão seria o eros, pulsão vital, eros, amor, né, do grego, né, o cupido romano, podemos dizer assim. O eros, no caso, ele seria todos os desejos que nós temos, todas as pulsões que nós temos, que tem como intuito preservar a nossa vida e preservar a vida de alguém.
Então, por exemplo, quando você come um chocolate, quando está com muita vontade, vamos dizer assim, você está saciando um prazer físico, no caso, que seria a fome, mas inconscientemente você estaria preservando também a sua vida. Já o Thanatos, ele diz respeito à pulsão mortal, ou seja, tudo aquilo, todos os desejos que nós temos que são destrutivos de nós ou com relação a outra pessoa. O caso do Thanatos, por exemplo, nós temos um exemplo que o Freud lista, é a repetição, que eu já havia comentado com alguns de vocês também, né? A repetição, ela provoca desgaste, mas o desgaste do prazer. Vamos pensar da seguinte maneira: você é muito fã de uma franquia de filmes. Você sempre assiste essa franquia de filme, pode ser Harry Potter, Vingadores, não importa. A primeira vez que você assiste é quando o seu prazer em assistir está mais elevado. Posteriormente, a cada vez que você assiste, você vai ter menos prazer nessa atividade. Essa redução do prazer, ela é autodestrutiva, inconscientemente falando. É claro, não estou sugerindo em nenhum momento que uma pessoa que assiste o mesmo filme sempre que passa na televisão ou que baixa para assistir constantemente tem comportamento suicida. Não é isso, porque é inconsciente, né? Todos nós, inconscientemente, sem sabermos, vamos dizer assim, temos tanto o desejo de preservar a nossa vida, já que nós somos uma espécie biológica que tem como função a preservação da vida, como também a autodestruição, que é por conta da culpa que nós temos em viver em sociedade e reprimir os nossos desejos. Então essa seria a explicação da psicanálise. O suicida, no caso, ele se veria como uma pessoa que não está correspondendo à sociedade, uma pessoa que está fora da curva, uma pessoa que, na verdade, ela não se vê como adequada para a sociedade ou a sociedade como adequada para ele, o que provoca uma elevação da pulsão mortal que pode começar inicialmente com a autodegradação, né? Ou seja, quando a pessoa ela começa a se degradar para os outros, a se degradar publicamente, para depois a autoflagelação, quando essa degradação se torna física, né? Então aí você tem a pessoa se machucando propositalmente constantemente, ou se cortando, podemos dizer dessa forma, até, enfim, o suicídio. Qual que é o problema dessa explicação? Para Durkheim, a psicanálise, ela entendia caso a caso, ela entendia a questão do suicídio a partir da questão inconsciente, ou seja, a partir da questão mental. No entanto, para Durkheim, como havia um padrão, como havia uma série de casos muito parecidos, não daria apenas para considerar a questão psiquiátrica ou a questão mental como única forma de explicação dessa situação. Para Durkheim, então, a onda de suicídios que começou nesse período, ela vinha por razões sociais. E que razões sociais seriam essas? É nesse livro também que o Durkheim desenvolve um conceito-chave para ele, que é o de anomia. Lembre-se bem disso daí, porque isso é muito importante. Anomia diz respeito do grego mesmo, né? Significa ausência de regras, ausência de normas. Então, a anomia, ela ocorre para Durkheim quando os fatos sociais não têm mais sentido naquela sociedade. Então, os fatos sociais são um conjunto de regras, um conjunto de comportamentos esperados, né, que a sociedade espera de nós. No entanto, conforme a sociedade vai se transformando, e a época de Durkheim é marcada pela grande transformação, né, da tecnologia, da indústria, né, nós vamos ter também um movimento sufragista que vai demandar a participação política das mulheres também, né? Nós vamos ter uma série de transformações nesse período conhecido como Belle Époque. Nas artes também nós temos o surgimento do impressionismo e depois das escolas de arte moderna, o expressionismo, o cubismo, entre tantos outros. Na filosofia também nós temos o niilismo e o começo da filosofia contemporânea, que se propõe a desconstruir todos os parâmetros filosóficos anteriores. Então, nesse aspecto, é um contexto de grande transformação
e os fatos sociais antigos, eles já não davam conta dessa realidade. A anomia, então, seria um período em que os fatos sociais começariam a ser suspensos até que novos fatos sociais fossem construídos. E no caso, o problema da anomia para Durkheim é o quê? Que justamente nesse período de transformação, com todas essas mudanças, as pessoas que estavam acostumadas ao fato social tinham uma grande dificuldade na aceitação dessas mudanças ou mesmo na adequação a esses novos tempos. Com isso, essas pessoas, elas acabaram não se conformando aos padrões sociais, ou até mesmo a ausência de padrões sociais, e com isso acabaram tirando a sua própria vida. Então, para citar um exemplo mais pop de anomia, a gente tem, por exemplo, o caso da série The Walking Dead. The Walking Dead mostra uma situação de anomia total. O que seria a situação de anomia? Com o apocalipse zumbi, você tem a suspensão do Estado, a suspensão do governo e o retorno da lei natural, ou seja, o retorno das pessoas vivendo por conta própria, formando pequenos grupos de interesse, geralmente com quem sabe lutar, com quem sabe cultivar, entre outras coisas. A maioria das especializações, vamos dizer assim, não servem mais para nada nessa sociedade. Não existe governo, é cada um por si. Com o tempo, essas regras sociais, as regras sociais antigas, não vão se conformando a essa nova realidade. Vocês podem perceber, quem acompanhou a série, nos primeiros episódios, o Rick, que é o protagonista, ele tem uma grande dificuldade em matar uma pessoa, mesmo que seja para a própria defesa. No começo isso é bastante visível. Já nas temporadas seguintes, não, o cara sai matando geral, o cara sai matando todo mundo. Isso mostra o quê? Que no começo ele ainda estava preso às convenções sociais de que matar em qualquer situação seria errado. Depois ele já se conforma na ideia de que o que importa é fazer qualquer coisa para manter a sua sobrevivência e manter a sobrevivência do seu grupo. Então esse aí seria um exemplo de uma anomia retratada na cultura pop. Da divisão do trabalho social, o Durkheim ele trabalha a noção de solidariedade. Segundo Durkheim, as sociedades elas podem ser divididas em dois tipos: a sociedade simples e a sociedade industrial. Segundo ele, a sociedade simples seriam as tribais, as aldeias indígenas, o que se chamava na época de primitivo, entre aspas. E a sociedade industrial seria basicamente a sociedade europeia e as herdeiras das tradições europeias. Então, sociedades mais urbanizadas, mais tecnicizadas, especializadas. A sociedade simples, ela se pautava isso aí muita gente confunde, tá? É importante vocês prestarem atenção nisso. Mas a sociedade simples, ela se pautava no que se chama de solidariedade mecânica. E o que seria a solidariedade mecânica? A solidariedade mecânica basicamente estabelece os seguintes pressupostos. É comum em sociedades simples, as funções sociais dos indivíduos são semelhantes. Como assim? Quer dizer, por exemplo, numa aldeia indígena ou na imagem que se tinha de uma aldeia indígena, não existe uma especialização do trabalho, ou seja, todos são agricultores, todos são pescadores, todos são caçadores, não há um grande destoamento das atividades sociais. Em geral, impera o que se chama a divisão natural do trabalho, ou seja, as funções sociais são adquiridas conforme gênero e conforme idade. Então, para as crianças é reservado um certo papel, para os idosos é reservado outro, geralmente a administração ou o sacerdote, para os adultos, se fosse homem, seria a caça, a pesca, a guerra, enquanto para as mulheres já seria a colheita, o trabalho doméstico e o artesanato. Então, isso que seria a divisão natural do trabalho, Seria justamente uma pouca especialização, na qual a idade e o gênero que determinam as funções sociais.
Outro aspecto da solidariedade mecânica é que não há significativa divisão social do trabalho, em geral seriam sociedades coletivas, né? Então não existe a especialização, casa um pouco com o que eu falei anteriormente, agora há pouco. O predomínio do mecanismo de coerção imediata, violenta e punitiva, ou seja, qualquer um que quebra uma regra, ele é imediatamente punido e muitas vezes de forma violenta, se não com a morte. Né? Então, a justiça nas sociedades simples, ela seria uma justiça punitiva. Ela teria como intuito mostrar exemplo, ou seja, quebrei a regra, eu vou apanhar porque para servir de exemplo para outros que queiram quebrar a regra também. No caso, seria muito próximo das primeiras sociedades, né? Das sociedades da Idade dos Metais, Mesopotâmia, Egito, né? Em que você tinha o Código do Hammurabi, por exemplo, a Lei de Talião, em que a justiça ela buscava uma reparação a partir da violência e da punição imediata. Então, aí nós temos também o predomínio do direito punitivo e sociedades economicamente simples, em geral, caçadores e coletores e agricultores. Já a sociedade industrial ou complexa, ela se baseia no que se chama de solidariedade orgânica. E o que seria a solidariedade orgânica? A solidariedade orgânica quer dizer o quê? Que as funções dos indivíduos, elas são especializadas e interdependentes. Então, enquanto na solidariedade mecânica não há muita especialização, os indivíduos em geral eles trabalham numa determinada função por conta da idade ou do gênero, na solidariedade orgânica você tem uma priorização do indivíduo. O indivíduo ele busca a especialização pessoal. Então você tem médicos, engenheiros, arquitetos, professores, advogados, né? Então você tem uma especialização maior. No entanto, são interdependentes. Como assim? Numa sociedade complexa, no caso, você precisa do cara que é especializado em pesca, ao mesmo tempo no cara que é especializado em agricultura, no cara que é especializado em educação, em justiça e governo. Ou seja, cada um segue a sua carreira, no entanto, para a sociedade se manter firme, cada uma depende da outra, né? Então cada um se especializa, cada um realiza a sua função e com isso a sociedade se mantém coesa, né? Nesse sentido, a divisão social do trabalho é mais complexa também, muitas vezes marcado pelo urbano e pelo rural, assim como também pelos diferentes graus de especialização. Tem um predomínio de coerção formal e de forma mediada, então quer dizer, enquanto a justiça na sociedade simples, ela seria punitiva imediata, nas sociedades complexas é uma justiça reparativa e mais lenta e formal, né? Então a partir dos tribunais, a partir dos julgamentos, né? A partir de uma série de direitos que são escritos e que devem ser respeitados, que ocorre a punição, né? A reparação no caso, né? Porque é uma justiça que não visa apenas a punição, mas a reparação. Por exemplo, na nossa sociedade, muitos crimes eles são pagos com multa, né? Então, quer dizer, você não está sendo punido, você não vai para a cadeia por conta desses crimes, mas você terá que reparar o dano que você causou. Tem o predomínio do direito restitutivo, né? Exatamente isso que eu falei, e são sociedades economicamente complexas. Então, são sociedades em que impera o comércio, o setor de serviços, né? O setor terciário, como é conhecido na geografia, e também a indústria, né? A industrialização, embora mantenha-se também a agricultura e a pesca, mas a própria agricultura e a pesca também se tornam especializadas, né? Diferentemente da sociedade simples. É importante ressaltar que Durkheim ele nunca teve contato com indígenas, tá? Tudo que ele fala sobre indígenas vem de relatos de viajantes e textos de outros pesquisadores. Então, a visão, no caso de Durkheim, da sociedade simples é bastante estereotipada, tá? E muitas vezes não condiz com a realidade, algo que nós iremos ver posteriormente com o estruturalismo, né? Que daí já diz respeito ao trabalho de campo, quando o pesquisador vai morar anos com os nativos e aprende os seus costumes, né? O Durkheim ele nunca chegou a fazer isso exatamente.
E o outro ponto que nós temos também é que a solidariedade mecânica são sociedades de alta coesão, ou seja, a coesão ela acontece porque os indivíduos dessa sociedade têm um grande senso de coletividade. Eles sabem que devem fazer o seu trabalho, pois o seu trabalho é bom para si e para todos. Nesse sentido, até cria-se uma visão romantizada, no caso dos indígenas, de que não existe crime na sociedade indígena, o que é errado, né? Por exemplo, o antropólogo Bronislaw Malinowski, ele demonstra exatamente que não é bem assim que funciona. Existem violações das regras, sim, nas sociedades indígenas, e ainda existe barganha, né? Existem formas de negociar para não ocorrer a punição, para não ocorrer o direito punitivo, no caso, né? A justiça punitiva, no caso. Já a sociedade industrial ou complexa, a coesão se dá pela somatória das vontades individuais. Então, o cara que sonha em ser médico, ele vai ir atrás de ser médico por conta própria. No entanto, ele, como podemos afirmar, né? Ele, ao buscar esse seu sonho de ser médico e depois realizar a sua profissão de ser médico, ele indiretamente estará contribuindo para a sociedade. Então, nas sociedades industriais, o indivíduo ele é priorizado com relação ao coletivo. No entanto, a própria ação individual, direta ou indiretamente, tem impacto no coletivo. Durkheim, ele não deu muita trela para o indivíduo nesse sentido, né? Para ele, toda ação ela tem impacto coletivo, né? Então, o coletivo ele sempre impera no individual. A gente pode até ter a ilusão de que o individual ele supera o social, mas indiretamente ele está contribuindo também para a construção do social. Então, esses daí são os pontos mais importantes da divisão do trabalho social, né? O outro texto também, um dos últimos que o Durkheim escreveu, que é em companhia com seu sobrinho, que foi o antropólogo Marcel Mauss. Marcel Mauss, ele foi um antropólogo que criou a noção do fato social total. E o que é o fato social total? Bem, fato social a gente já viu com Durkheim, né? Fato social diz respeito a esse conjunto de regras sociais, né, que nos impõe um comportamento que é esperado pela sociedade, que não pode ser desviante. O Mauss, no caso, Marcel Mauss, ele afirma que o fato social total seria a cola, vamos dizer assim, né? Seria a cola que junta toda a estrutura social. Então, seria aquele elemento ou elementos que indiretamente unem todos os outros elementos. Então, por exemplo, isso aí vai dar origem, tá? Só para vocês saberem, esse preceito vai dar origem a uma escola etnográfica chamada estrutural funcionalismo. O estrutural funcionalismo ele vai se orientar muito sobre essa noção do fato social total. Muitas vezes, né, vai se lançar a seguinte questão: em sociedade sem Estado, o que garante a coesão social? E muitos vão responder com o parentesco, né? Então, as relações de parentesco com suas regras queriam porventura instituir as regras econômicas, as regras políticas, a religião, os costumes, ou seja, o parentesco seria o elemento que iria unir todos esses aspectos da estrutura social. Já o Mauss mesmo, ele não afirmava que era o parentesco o fato social total, mas um negócio chamado dádiva. O que seria dádiva? Dádiva seria a doação, mas é um pouco complicado que nós não temos um semelhante na nossa sociedade. Mas assim, em algumas sociedades indígenas, no caso nos índios norte-americanos, havia um ritual chamado potlatch. E o que esse ritual ele consistia? Era assim, numa cerimônia de passagem de um jovem indígena, ele abria a mão de todos os seus bens, todos os seus recursos. Nessa cerimônia, ele doava todos os seus pertences para todos aqueles que estavam no rito de passagem. No entanto, depois, quando outra pessoa fosse fazer o rito de passagem, ela deveria doar para todos
inclusive para esse primeiro cara que doou todas as suas coisas também. Nesse sentido, não existe uma origem econômica, não existe um motivo econômico para o potlatch. No entanto, ele fortalece a coesão social, porque ao doar as suas coisas para outras pessoas, ele vai criando relações amistosas, até alianças, ou até mesmo casamentos prometidos. Enquanto aquele que não recebe, ele pode ter uma relação de desavença, que pode inclusive gerar conflito. Por exemplo, o que determinava que um chefe de uma aldeia fosse chefe? O chefe, na verdade, né, pela antropologia contemporânea, o chefe da aldeia, ele não tinha poder no sentido ocidental do termo. Ele tinha dois aspectos: prestígio, esse é um ponto que nós iremos trabalhar bem posteriormente, mas prestígio seria o quê? É o cara que é um heróico, né? O cara que ele é muito bom no que ele faz, ele consegue ir muito além do que qualquer outra pessoa consegue ir, né? E o prestígio, ele era um grande problema, porque vamos pensar, o cara, ele tem prestígio porque matou uma onça com as próprias mãos, vamos dizer assim. Só que o problema dele ter prestígio é que sempre vai se esperar que ele faça algo mais mirabolante, até que o cara vai acabar morrendo em uma dessas aventuras. O que inclusive dificulta a centralização do poder nas sociedades indígenas. Já o outro ponto, além do prestígio, é a dádiva. Em algumas sociedades, o chefe, ele era chefe porque ele tinha mais gente devendo favores a ele. Então, ele emprestava canoas, ele emprestava recursos para várias pessoas, e nisso ele tinha muitos dependentes. Tanto que era muito comum em uma guerra entre tribos indígenas, o armazém do chefe ser a primeira coisa a ser destruída. Pois se você destrói o armazém do chefe, você destrói também o poder de barganha dele. Ao invés dele ser um fornecedor, ele passa a pedir de volta todas as coisas que ele emprestou, e com isso o seu prestígio vai se diminuindo também. Então, no caso para o Maus, a origem das estruturas sociais seria a dádiva, para outros seria o parentesco, né? Então seria esse doar e receber, mas sem uma matriz econômica, talvez até um pouco de interesse, né? Uma influência a partir da doação. Então esse texto, basicamente, né, Formas Alimentares da Vida Religiosa, é um texto em que o Durkheim e o Maus, eles tentam compreender a origem da religião, como a religião antropologicamente surgiu. E para isso eles analisam povos da Austrália, aborígenes australianos, já que Durkheim ele ainda segue uma linha evolucionista legada do Comte, que considerava que os australianos eram os mais primitivos de todos os seres humanos. Os indígenas da Oceania seriam os mais primitivos de todo e, portanto, mais próximos da pré-história. E que ao compreender o funcionamento da religião entre esses povos, você compreenderia também a origem da religião na própria Europa, né, no próprio continente europeu. É claro que hoje em dia isso não faz sentido nenhum, isso é muito criticado, mas é uma tentativa, vamos dizer assim, do Durkheim explicar a origem da religião em uma perspectiva evolucionista a partir de relatos que ele teve contato, né, sobre indígenas australianos. Então, o essencial para compreendermos Durkheim nesse primeiro momento é isso, né? Nesse primeiro momento, os principais pontos. Depois nós iremos retomar Durkheim novamente quando nós tivermos nossas aulas mais temáticas, mas os principais pontos para se compreender inicialmente seriam esses.